Está iniciando. Pessoal, então, bom dia a todos, bom dia a todas, colegas de diversos estados, bom dia à equipe da CGVAN. Vamos dar início, então, aqui ao nosso módulo online do curso de Qualificação e Inspeção Sanitária, promovido pela CGVAN. Como eu disse anteriormente, nessa primeira sessão a gente vai conversar um pouco sobre os marcos institucional, conceitual, né, e regulatório da vigilância da qualidade da água para consumo humano. E seguiremos depois com o professor Aníbal Fonseca, tratando ou abordando, né, os temas de qualidade da água, qualidade de tratamento da água, sistemas de abastecimento de água de uma forma geral, sistemas de abastecimento, as formas de abastecimento, né, sistemas, soluções alternativas, soluções individuais, né? E a intenção, né, desse conteúdo a ser organizado, qualidade da água, tratamento de água, sistemas de abastecimento, soluções, etc., né, fornecer ou apresentar uma base técnica, teórica e técnica principalmente, para aguçar, né, o olhar de vocês para o exercício da inspeção, que é o tema central dessa qualificação, né? Como esperado, né, um grupo aqui bastante heterogêneo, diversificado, né, em termos de formação e também em termos de tempo de vigiar, né? É isso, normal. E é preciso, então, a gente dar uma certa uniformizada, né, na abordagem, para que a inspeção seja feita de forma qualificada. Então, essa é a intenção da capacitação, da qualificação, exatamente promover a inspeção sanitária qualificada, né? Nós temos um papel enorme, né? Vocês têm um papel enorme no exercício da vigilância e particularmente na inspeção, né? E esse papel ele é necessário que ele seja feito qualificadamente para que a gente possa dialogar, né, horizontalmente, né, no mesmo nível com os responsáveis pelo abastecimento, né? Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas altamente qualificadas do ponto de vista técnico, né, responsáveis pelos sistemas de abastecimento, pelas estações de tratamento, né? E no exercício da inspeção a gente tem que conversar de igual para igual. Não só isso, mas também para que a gente vai insistir muito nisso, né, durante o tempo todo, né, para que a inspeção seja sempre feita com o olhar da gestão de risco à saúde. Muito bem. Feitas então essas breves considerações iniciais, nós vamos direto para o assunto que hoje nos compete, né, que é o de esses marcos, né, teóricos, conceituais, regulatórios institucionais da vigilância. Muitos de vocês, obviamente, estão totalmente a par disso, vivem isso, né? Estão inseridos nessa estrutura que vai ser aqui discutida, mas é só para a gente, né, dar início, né, com uma certa sequência lógica, né? Então, eu vou começar aqui, então, a projetar. Bom, a pergunta de sempre, vocês estão me escutando bem? O som está bom? Tá sim, professor. Então é isso, pessoal. Vamos dar início, então. Como eu disse, então, a gente vai tratar aqui dos marcos conceituais, institucionais e legais do Vigiágua. Isso eu acabei de dizer, né, na verdade, acabei de me referir a isso, né? Não vou passar por isso de novo. Mas aqui, muito rapidamente também, a estrutura, né, em que a vigilância da qualidade da água para consumo humano está inserida, né? Naturalmente, inserida no campo da vigilância em saúde ambiental, que, por sua vez,
se encontra no campo da vigilância em saúde. Né? Essa estrutura, quer dizer, ou essa estrutura organizacional é a estrutura do nível central, né? Como se encontra organizada hoje a vigilância em saúde, particularmente a vigilância em saúde ambiental e a vigilância da qualidade da água para consumo humano, mas não necessariamente é assim replicada, né? Literalmente em todos os estados. Né? A gente tem diferentes arranjos, né? Muitas vezes Vigiágua, algumas vezes Vigiágua está dentro da vigilância sanitária, outras vezes a vigilância em saúde ambiental ainda não se encontra totalmente estruturada. Enfim, os estados vão se organizando, né? Dependendo, muitas vezes, ou várias vezes, né? Da gênese, né? De como o serviço começou a se estruturar, o que já tinha estruturado, e onde foi inserida a vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Mas, do ponto de vista conceitual, é importante a gente localizar isso. Né? A vigilância da qualidade da água para o consumo humano está dentro desse escopo mais amplo da vigilância em saúde, né? Que a gente vai discutir um pouco esse conceito. Né? Da vigilância em saúde ambiental e da vigilância em saúde. E tem, né, a vigilância em saúde, e por conseguinte a vigilância em saúde ambiental e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, tem nítidas interfaces, né, com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, com a saúde do trabalhador. Né? Nítidas interfaces não só do ponto de vista de estrutura organizacional, mas nítidas interfaces também do ponto de vista conceitual. Né? Esse aqui eu procurei ser fiel ao literal, né? Literalmente fiel às definições que são encontradas em publicações, né, oficiais, ou canais oficiais do Ministério da Saúde. Então, a vigilância em saúde, né, que é esse envoltório maior da vigilância da qualidade da água para o consumo humano, é definida como um processo contínuo de coleta, consolidação e análise de dados, né, e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, tendo em vista o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Isso é uma definição bastante longa, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que, logo aqui no início dessa frase, né, dessa definição, nós encontramos que é um processo contínuo de coleta, organização, análise de dados, né, e disseminação de informação. Né? Então, coleta, organização e formação de análise de dados sobre fatores, né, de risco, fatores determinantes do processo de saúde e doença. Então, como a gente vai ver mais para frente, a vigilância enquanto ação em saúde é uma ação de início, não somente, mas de início investigativa. Né? É uma ação de pesquisa, por assim dizer, do ponto de vista da investigação de fatores de risco. E investigação de fatores de risco que dialoguem, né? Essa análise dos dados tem por objetivo dialogar com a incidência, a prevalência, enfim, com dados sobre ocorrência de doenças. Né? A gente procura identificar fatores de risco, procura explicar, né, a ocorrência de agravos da saúde numa determinada população. Né? Mas não só é uma atividade de investigação, uma atividade de pesquisa, de investigação, mas é uma atividade que orienta, né, a regulação, né, orienta a definição de marcos regulatórios, políticas públicas, mas orienta também a intervenção, ou do próprio setor saúde, ou a intervenção de quem de direito, por exemplo, no nosso caso específico, da vigilância da qualidade da água para o consumo humano, a intervenção, por exemplo, de quem é o responsável pela prestação de serviço, no caso, a empresa de saneamento. Essa definição, bastante longa, ela é traduzida mais objetivamente para a vigilância em saúde ambiental. Conjunto de ações e serviços que propiciam conhecimento
Então, conhecimento é a partir de investigação, né, de coleta de informações, de análise de informações, né, e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. Né. Novamente, uma atividade de investigação, que procura identificar ao longo do tempo, né, mudanças, alterações, tendências, né, de indicadores ambientais que, eventualmente, ajudem a explicar, né, mudanças na saúde. Um barulho de fundo aqui, espero que não esteja incomodando vocês. Um carro aqui, passando aqui, bastante barulho. Então, fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde, de novo, com a finalidade de orientar medidas preventivas, mas medidas também corretivas, né, no sentido de controle desses fatores de risco que determinam, eventualmente, a ocorrência de doenças. E, por fim, veja que esse conceito vai se afunilando, mas a estrutura é a mesma, né? A vigilância da qualidade da água para consumo humano, conjunto de ações de responsabilidade da autoridade de saúde pública, para garantir que a água consumida pela população atenda à norma de qualidade estabelecida na legislação, que atualmente é a portaria 888 de 2021, para avaliar os riscos que a água de consumo representa para a saúde humana. Essa definição está até um pouco enxuta demais, meu modo de ver, né? A vigilância da qualidade da água, ela, no fundo, replica, não, repete, ou nessa definição deve ser refletida essa definição maior de vigilância em saúde ambiental. Né? Então, também a vigilância da qualidade da água para o consumo humano é uma atividade de investigação, é uma atividade que orienta intervenções, orienta a formulação de políticas, orienta a programas, ações, orienta a formulação de marcos regulatórios e orienta a ação de intervenção, seja da própria vigilância, ou seja, de outros atores. Então, é o que eu dizia, né? Então, o Vigiágua assim como a vigilância em saúde ambiental, assim como a vigilância em saúde, é, por definição, uma atividade investigativa, né? No sentido de identificar fatores de risco associados à qualidade da água, agora descendo, né, essa definição aqui mais especificamente para o Vigiágua. É uma atividade de natureza preventiva, porque justamente a identificação de fatores de risco devem orientar, né, a ação preventiva, mas é também orientadora de ações corretivas, né? Seja por parte da própria vigilância, a intervenção, a autuação, seja por parte, por exemplo, dos prestadores de serviço em abastecimento de água. Né? Então, é uma atividade de natureza investigativa, mas também é uma atividade de natureza preventiva e corretiva, né? Ou, às vezes, orientadora de ações corretivas. E a vigilância da qualidade da água para o consumo humano deve ser entendida dentro também do escopo da análise, da abordagem da análise de risco. Né? Análise de risco que é composta pela avaliação de risco, pela gestão de risco e pela comunicação de risco. Então, a avaliação de risco seria a avaliação estimativa, qualitativa ou quantitativa, né, de potenciais efeitos adversos à saúde que são devidos à exposição a fatores de risco. Né? Ou situações de risco. Né? Então, vamos trazer aqui um pouco da nossa conversa para alguns termos que vão nos acompanhar aí por todo o curso, e que são os termos aí do campo da saúde, do campo da epidemiologia, né? Então, os fatores de risco, então o Vigiágua procura, né, identificar fatores de risco como parte da sua ação investigativa, né? Fatores de risco que muitas vezes a literatura chama de perigos. Né? Perigos entendamos aqui como sinônimo dos próprios contaminantes. Né? Então, fatores de risco físicos, químicos e agentes microbianos, né? Então, são os fatores de risco que muitas vezes a literatura chama de perigos, que são os próprios contaminantes. Né? Mas esse termo aqui, situações, seriam naturalmente situações de risco, o que a literatura chama de eventos perigosos. Né? Eventos perigosos, então, que
que são ocorrências que podem levar à introdução de perigos, entenda perigos como contaminantes, na cadeia, né, em todo o elo de produção e abastecimento de água para consumo. Então, o que são os eventos perigosos? Uma chuva torrencial, um acidente com carga perigosa no manancial, né? Uma queda de energia elétrica que interrompe o fornecimento de água, a avaria de um equipamento dosador de coagulante ou de desinfetante, uma falha no processo de filtração, enfim, atividades agropecuárias na bacia, né? Que possam introduzir agrotóxicos ou contaminantes microbianos. Enfim, esses são os eventos perigosos, que chamamos aqui também de situações de risco, que podem introduzir perigos na cadeia, né, ou no elo, de todo o elo de produção e abastecimento de água para consumo. Mas eu estou querendo chegar já dando um pulo, né, um salto lá para frente, né? Aqui está identificada a ação de inspeção sanitária. A ação de inspeção sanitária, fundamentalmente, é uma atividade de identificação de perigos, como a literatura chama, né? Ou de fatores de risco. Identificar, por exemplo, pela análise do banco de dados de um prestador de serviço, de um determinado sistema, dados, né, sobre a qualidade da água, do manancial, da água tratada, da água filtrada, no sistema de distribuição, né? Trabalhar esses dados, né, para eventualmente identificar situações ou fatores de risco, né? Mas também da própria inspeção física em loco, né? Identificar eventos perigosos, alguns eu citei aqui, né? A falha no equipamento dosador, a lavagem de distritos mal realizada, que são eventos perigosos, né? Então, essencialmente, a atividade de inspeção sanitária é uma atividade de identificação de perigos que faz parte dessa abordagem mais ampla que é da avaliação de risco. Mas não basta, né, que os perigos, os contaminantes ou os eventos perigosos sejam identificados, né? Uma vez identificados, é preciso mantê-los sob controle. Né? Quem é que os mantém sob controle? O próprio responsável pelo abastecimento de água para o consumo humano. Mas cabe à vigilância, na sua ação de inspeção sanitária, né, identificar esses perigos e solicitar, demandar ou mesmo impor, né, ações no sentido de controlar esses perigos, né, que a gente chama então da etapa de gestão de risco, né? Mas também não basta, ou a atividade não se encerra com a gestão de risco, mas também com a comunicação de risco. Comunicação de risco a quem de direito, né? A própria autoridade de saúde pública nos níveis superiores, né? Como também a comunicação ao próprio, né, responsável pelo abastecimento, a outros órgãos parceiros, como órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos, e a comunicação de risco à própria população. Então, a atividade de avaliação de risco, como eu disse, a atividade de identificação de eventos perigosos ou perigos ou contaminantes microbianos, químicos, né, é essencialmente uma atividade a atividade de inspeção sanitária é essencialmente uma atividade de identificação de eventos perigosos, perigos, né? Dentro desse escopo maior da avaliação de risco, não vai ser muito bem, né? O nosso escopo aqui, a nossa abordagem, isso aqui já está um pouco além, né? Aqui está, né, a atividade de identificação, de inspeção sanitária, né? Mas apenas para que isso faça sentido aqui, a identificação de perigos ou a inspeção sanitária está justamente inserida nessa atividade maior que é da avaliação de risco, né? E a avaliação de risco que é composta, então, por uma etapa da caracterização da exposição, ou seja, qual o tamanho da população, qual a exposição, né? Qual a intensidade da ocorrência de determinado contaminante na água, e que permite, então, a caracterização da exposição
mais avaliação da severidade, né, do evento de saúde, ou da doença, do agravo à saúde, que nos permite, então, fazer uma avaliação qualitativa que seja, né, do risco. Né? Isso é apenas um envoltório, né? O nosso foco realmente está aqui na etapa de identificação de perigos, que é onde, nitidamente, a gente identifica a atividade de inspeção sanitária. Né? Eu já dei esses exemplos, né? Mas os eventos perigosos, então, são atividades pecuárias, enfim, qualquer atividade, né? Atividade ou evento ou ocorrência, né? Que possa introduzir perigos. Né? Aqui é importante a gente também distinguir o conceito de perigo e o conceito de risco. Né? Então, como eu disse, o perigo é o próprio contaminante. Então, a ocorrência, por exemplo, de um contaminante microbiano, né? Deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Sim, de um contaminante microbiano, a estação de tratamento de água está aqui com o papel de remover esse contaminante, nem sempre se consegue a remoção por completo ou absoluta. Então, o contaminante pode eventualmente continuar circulando, né, pelo sistema de distribuição, mas o risco, que é a consumação, eventualmente, da doença, né, depende de uma série de fatores, como a resistência do organismo aos processos de tratamento de água, a sobrevivência do organismo ao longo de todo o sistema de distribuição e a intensidade da exposição, a exposição que obviamente é óbvia, né? É o consumo de água, mas também depende do estado, né? Imunológico da população consumidora, incluindo, obviamente, grupos vulneráveis. Né? Então, não é simplesmente a presença do perigo, do contaminante na água que necessariamente vai significar risco, ou seja, ocorrência da doença. Né? Uma série de fatores, então, que a gente precisa saber identificá-los para saber avaliar, entendeu, o potencial da tradução do perigo em risco ou não. Já isso aqui a gente já falou, né? Não basta, então, a avaliação de risco em si, identificação dos perigos, mas é preciso, então, atividades de gestão de risco, manter os riscos sob controle, né? E também de comunicação de risco, a gente já falou um pouco sobre isso. Mais uma vez, lembrando, então, essa é a estrutura, não é? No nível central, né? Da vigilância, estrutura organizacional, né? Onde a vigilância da qualidade da água está inserida, do ponto de vista não só estrutural, organizacional, mas também do ponto de vista conceitual, né? De acordo com o que a gente viu, né? Há pouco. Sim, e na vigilância, a vigilância da qualidade da água do consumo humano está inserida institucionalmente, né, na Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, né, e o Vigiágua aqui, ele dialoga, né, diretamente com outros programas, né, ações de vigilância, como o Vigipec, Vigiar, etc. Tem uma coisa errada aqui, né? Você espera que não tenha perdido alguma coisa aqui, não sei o que é isso, tem um slide vazio aqui. Não entendi isso, não. Bom, vamos falar então um pouco mais diretamente sobre vigilância da qualidade da água para consumo humano. Né? E agora, curioso, não me lembro desse slide vazio do curso. Mas, enfim. A vigilância da qualidade da água para consumo humano, ela é uma atribuição no Brasil do setor saúde desde 1977. Alguns de vocês creio que não estavam ainda envolvidos no Vigiágua, para dizer que não eram nascidos. Um decreto presidencial, então, que delegava ao Ministério, o decreto é vigente ainda, delegava e delega ao Ministério da Saúde a competência para elaborar normas de qualidade da água para consumo humano. E no mesmo ano, a partir desse decreto, o Ministério da Saúde publica, né, a primeira portaria, né,
primeira norma de qualidade da água para consumo humano, primeiro padrão de potabilidade de 1977. A gente vem revisando e atualizando a nossa norma de qualidade da água para consumo humano, que é uma das referências centrais, né, para a ação da vigilância, né? A portaria, o padrão de potabilidade, a definição das ações de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Né? Então, a gente vem, de tempos em tempos, ou periodicamente, e na média de 10 em 10 anos, né? Atualizando o nosso instrumento principal, que define a potabilidade da água e as ações de controle e vigilância, muito embora, ainda que, né, desde a sua primeira versão, a portaria indique a revisão a cada 5 anos. Mas, na média, temos em torno de a cada 10 anos. Né? Então, em 1990, é a segunda edição da portaria. Em 2000, né? Essa aqui não conta do ponto de vista técnico, porque foi só uma reedição vamos discutir por quê depois, né? Da portaria de 2000. Então, em 2011, quase 10 anos depois de novo. 2017, né? Também não conta, porque também foi uma reedição do conteúdo da portaria de 2011. Finalmente, em 2021. Então, na verdade, do ponto de vista de conteúdo, nós temos 4 versões, né, da nossa portaria, em média quase 10 anos, a cada 10 anos, então temos 40 anos de história de padrão de potabilidade e definição de ações de controle e vigilância da qualidade da água do consumo humano. Não é pouco, né? 40 anos é algo. Mas vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas versões, né? Então, como eu disse, em 1977 nós temos o primeiro decreto federal, que delegava ao Ministério da Saúde essa competência, né? De elaborar normas e padrões de potabilidade. E já em 1977 esse decreto já sinalizava, né, que a fiscalização do cumprimento das normas eventualmente elaboradas pelo Ministério da Saúde seriam de competência, a fiscalização seria de competência das secretarias estaduais de saúde. Então, essa ação descentralizada, né, até o nível dos estados, aí à época, enfim, vem desde 1977. Mas, fundamentalmente, essa portaria de 1977, ela praticamente, apesar, né, de indicar que a fiscalização deveria ser realizada pelas secretarias estaduais, não entra no mérito de como fazer isso. Né? E é fundamentalmente um instrumento de controle, né? Mas é fundamentalmente um instrumento de controle também, e se atém, sendo um instrumento de controle, mas que se atém fundamentalmente, ou se limita fundamentalmente à definição do padrão de potabilidade. Essencialmente era isso que a portaria de 1977 fazia. Definir o padrão de potabilidade. Vejam que nos slides, a partir desse, eu estou sempre colocando aí, em termos de contextualização temporal, as diretrizes da OMS. Então, nós temos as primeiras diretrizes da OMS para a qualidade da água para o consumo humano, de 1983, né? Portanto, muito depois da portaria. Então, a portaria inicial, original, ela não tinha muita influência das diretrizes da OMS, que hoje tem, nitidamente, a principal referência. E sim, tinha uma influência bastante clara da norma norte-americana, né, da EPA. Em 1986, né, um novo decreto federal institui o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, delega ou fortalece, né, o papel das secretarias estaduais de saúde para o exercício da vigilância e sinaliza a revisão da portaria 56. Isso aqui, de fato, ocorre, né? A portaria, então, é revisada em 1990, a partir desse decreto, mas o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano foi uma tentativa que não vingou, né? Lá atrás, em 1986. E nem tanto entrar no mérito, porque, mas fato é que muito poucos estados, né,
conseguiram, de fato, estruturar algo que se pudesse chamar um serviço de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Exceções, por exemplo, salvo alguma omissão aqui, minha citação, exceções, por exemplo, do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo. Mas naquela época nós ficamos longe de poder chamar o programa, então, pensado como nacional, não vigor, do ponto de vista de abrangência. Mas em 1990, sim, se faz uma mobilização envolvendo aí representantes do setor saúde, das companhias de saneamento, órgãos de controle ambiental, universidades, etc., no processo de consulta e de revisão da portaria, que redundou na portaria 36 de 1990. Mas, mais uma vez, ainda que nessa portaria a gente já encontre os termos controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, estabelecendo, então, atribuições diferenciadas, mas, ainda que faça menção a esses conceitos, ainda assim, a portaria 36 ainda é um instrumento que, essencialmente, definiu o padrão de potabilidade. Ou seja, não avançava muito em termos de abrangência em relação à portaria anterior, de 1977. Eu vejo a portaria 36 é de 1990, a segunda edição das diretrizes é de 93. Então, a gente está sempre um pouco antes da atualização, como a gente vai ver na sequência. Um pouco antes não quer dizer antecipando, mas algumas vezes sim, como a gente vai ver, mas esse descompasso nem de todo era interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a portaria de 1990 continua sendo essencialmente um instrumento de controle. Avançando um pouco na questão do plano de amostragem, mas essencialmente definindo o padrão de potabilidade. É importante citar, não sei se aparece aqui, acho que não, mas no texto escrito aparece, em 1977, que é essa época aqui, mas o Brasil não absorveu isso nessa época, é que a Organização Mundial da Saúde começa a conceituar e a divulgar esse conceito de... conceito é redundância, esse conceito de vigilância da qualidade da água para o consumo humano enquanto uma ação de auditoria externa a quem produz e distribui água para o consumo humano e, salvo exceções, o setor saúde. Em 1999, no bojo, no contexto do início da organização da vigilância em saúde no Brasil, importante a gente contextualizar isso, final dos anos 90, quando o Brasil, por meio de um projeto, com recurso, inclusive, do Banco Mundial, o VigiSUS, começa a estruturar o serviço de vigilância em saúde, e todos os seus braços, e, inclusive, a vigilância da qualidade da água para consumo humano. Então, aqui que é o... Estava em branco, acho que é uma questão de... Está muito pesado o arquivo. Não vou passar por isso aqui. Isso aqui é aquele slide que estava em branco. Porque eu estava encucado com isso, porque eu não lembrava dos slides vazios. Mas eu não vou passar por isso aqui. Isso aqui é um detalhamento disso aqui. É como hoje está estruturado o Serviço de Vigilância em Saúde no nível central, inclusive hoje não é mais Secretaria de Vigilância em Saúde, mas dando destaque para a questão ambiental, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Aqui as diversas coordenações, e aqui os departamentos, e onde está inserido, então, aqui a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, que é onde nós estamos aqui inseridos, CGEVAM, que está inserido dentro do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, por sua vez inserido dentro da Vigilância em Saúde de uma forma mais ampla.
Isso eu quero só para mostrar, então, que a estrutura, né, organizacional do Serviço de Vigilância em Saúde reflete essa estrutura conceitual. É isso que eu queria mostrar. Bom, voltamos aqui onde a gente estava, né? Então, nesse contexto, né, da organização do Serviço de Vigilância em Saúde no Brasil, né, é que começa a ganhar corpo a vigilância em saúde ambiental e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Já no esboço, né, no rascunho dessa estrutura aqui. E nesse contexto, não está aqui, mas no material escrito está, nesse contexto, é criado na FUNASA, né, na Fundação Nacional de Saúde, a CEGEVAN. Então, a CEGEVAN tem a sua origem na FUNASA. Né? E na FUNASA, a CEGEVAN é criada no âmbito do CENEP, que é o Centro Nacional de Epidemiologia. Então, o CENEP tinha na sua agenda de trabalho, né, essa agenda aqui, né, de vigilância em saúde, de vigilância em saúde ambiental. Então, conceitual, essa estrutura conceitual é traduzida numa estrutura organizacional na FUNASA, nesse órgão, nessa instância que se chamava Centro Nacional de Epidemiologia, e aonde se seria, então, a CEGEVAN. A CEGEVAN é criada nessa época, né? Início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, dentro da estrutura do CENEP, estrutura da FUNASA. Então, a CEGEVAN, a FUNASA, e uma participação importante da Organização Pan-Americana da Saúde, se mobilizam para revisão da Portaria 36, né? Reconhecendo que o conhecimento avançou, eles passaram quase 10 anos. Né? Então, essa iniciativa de um processo consultivo e participativo vai se intensificando. E aqui esse processo é ampliado, né? Reunindo mais representantes, não só em termos qualitativos, mas também qualitativos no sentido de diversidade, né? Mas também quantitativo. Mais gente participando, diferentes setores. Né? E aí, disso resulta a Portaria 469/2000, que é considerado unanimemente como o grande marco da vigilância da qualidade da água para o consumo humano no país. Né? Aí sim, a partir da Portaria 469, nós podemos dizer que a nossa norma de qualidade da água para o consumo humano passa a efetivamente ser um instrumento de controle e de vigilância. Né? Inclusive, como também está no material escrito, que vocês vão receber, inclusive, é a própria Portaria 469 que pauta depois, logo a seguir, né, estamos falando de 2000, em 2005, a publicação, que é um documento que está vigente até hoje, inclusive, o meu material precisa ser atualizado, né, que é o documento que estrutura, né, e dá concretude ao Vigiágua, ao programa de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Então, ali, né, no documento do Vigiágua, estão listadas as atribuições e responsabilidades da vigilância da qualidade da água para o consumo humano, inclusive já um pouco desatualizado. A própria portaria, nas suas versões seguintes, né, já tem uma abordagem mais atual. Mas vejam, sim, é aqui, então, que nós temos um grande ponto de inflexão, um grande marco, vamos dizer assim, quase fundador, né, da vigilância como ela se estrutura hoje, a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, como ela está estruturada hoje, né, e a própria definição das suas atribuições nos 3 níveis, né, central, estadual e na ponta dos municípios. Mais uma vez, é importante localizar que nós estamos aqui cerca de 4 anos antes da terceira edição das diretrizes da OMS, onde aparece o conceito e abordagem metodológica dos planos de segurança da água, que é essencialmente uma atividade de gestão preventiva de risco, né?
E é importante notar que, muito embora a portaria ainda não fizesse menção a esse termo, que só aparece lá em 2004, né, mas estão lá, aqueles que se interessam por história, né, estão lá, desde a portaria 469, os princípios, os fundamentos dos planos de segurança da água, na definição das diversas atividades típicas de gestão preventiva de risco, tanto para a vigilância quanto para o controle. Aqui, como eu disse, a portaria 518, ela não conta enquanto alterações, né? O conteúdo é o mesmo, ela apenas foi publicada em 2005, a portaria 518, porque em 2003, né, então essa organização da vigilância em saúde no Brasil ganha um corpo já mais definitivo, né, na estrutura do Ministério da Saúde, né? Então, a CGVAN, que originalmente se encontrava no CENEP, na FUNASA, é realocada, né, na Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, a Secretaria de Vigilância em Saúde, hoje chamada de Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, substitui, então, o antigo CENEP na FUNASA e leva a CGVAN, naturalmente. Então, o Vigiágua acompanha a CGVAN e se recoloca no Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde, então assim chamada. Só que, né, a portaria 469 sempre fazia menção às atribuições da vigilância, particularmente no nível central, a FUNASA. Né? É preciso... a FUNASA, então, o Vigiágua, a CGVAN mudou de endereço, então foi preciso republicar a portaria, principalmente por esse fator. Né? Mas o conteúdo é o mesmo, mas, né, a lei... eu ia falar lei do menor esforço, mas não é isso, não. Né? Isso acabou gerando uma certa acomodação também, né? Porque se a própria portaria fala a cada 5 anos, quer dizer, daqui para cá 5 anos, então, não sei se por conveniência, se considerou que aqui foi cumprida, então, essa atualização, ganhou mais 5 anos. Né? Só que, de fato, a revisão do conteúdo técnico se deu novamente só depois de praticamente 10 outros anos. Em 2011, então, é editada a portaria 2914, né? Começa a ganhar mais concretude essa visão de gestão preventiva de risco. Novamente, nós estamos um pouco aqui, agora já quase coincidindo, né, com a 4ª edição das diretrizes da OMS, e, finalmente, nós temos a portaria número 888 de 2021. Também, né, nesse meio tempo, foi editada a portaria de consolidação número 5, o anexo 20, né, da portaria de consolidação número 5 de 2017. Alguém teve a brilhante ideia, né, de juntar, como se diz em popular, trocentas portarias num único documento. Meu modo de ver, isso ficou muito confuso, né, na opinião pessoal. Então, a portaria, propriamente dita, passou a ser um anexo de um monstrengo, né, que é um documento enorme, com coisas que nem sempre estão em diálogo direto, mas fecha parênteses. Mas o que importa aqui é que essa portaria de 2017 também praticamente replica o conteúdo da portaria de 2011, e só 10 anos depois a gente volta a revisar, né, atualizar a nossa portaria. Mas, né, eu queria insistir que, se a gente pegar o conteúdo, pelo menos no que diz respeito às atribuições da vigilância, né, o grande marco está aqui. Né? Claro, a gente vem atualizando, vem dando nova roupagem, vem ampliando, vem enxugando, né? Dentro do contexto, né? O macro contexto que nos acompanha, né? Mas, essencialmente, o conteúdo de 2021 está aqui. Em 2021. Bom, são 10h15. Sim, mas se o conteúdo, em termos das atribuições, não estou dizendo que não mudou, mas a essência está lá em 2000, naturalmente, o padrão de portabilidade se muda, e muda muito.
E, particularmente, aqui vejo o destaque dos agrotóxicos. Essas cores aqui, então, são as diversas edições do padrão de potabilidade. Aqui, minuta está errado, já seria a portaria 882 de 2021. É natural, né, que a norma de qualidade da água, ou o padrão de potabilidade, vá sofrendo alterações e se tornando cada vez mais rigoroso, tanto do ponto de vista de número de contaminantes a serem monitorados, quanto também, que não está aqui representado, quanto dos valores máximos permitidos, né, para cada contaminante na água. E, naturalmente, principalmente aqui os agrotóxicos, que o Brasil, infelizmente, é o campeão mundial, ou sempre no G4, né, dos países que mais utilizam agrotóxicos, né? A indústria de agrotóxicos é muito pródiga, né, em lançar novos produtos no mercado. Não me lembro mais direito, mas acho que a gente tem mais de 2.000 princípios ativos ou produtos agrotóxicos de uso autorizado no país, né? Alguns, inclusive, de uso proibido em outros países, como a União Europeia e Estados Unidos. Então, é natural que assistamos com o avanço do conhecimento, com o avanço, inclusive, da capacidade analítica de detecção de contaminantes na água, né? Então, vejam, se vocês localizarem ali, né, vejam que é na portaria 469, que é 2004, que aparece cianobactérias, cianotoxinas, né? Até então, não se tinha isso como um problema assim, visível, né, nos mananciais brasileiros, hoje é. Hoje se fala nos microplásticos, nos químicos para sempre, né, os PFAS, as PFOAs, enfim. O processo de industrialização, que representa o quantitativo no eixo X, no eixo Y, é o número, né, o número de contaminantes ou de parâmetros que constam no padrão de potabilidade. Então, por exemplo, aqui, né, na nossa última versão da portaria, nós temos quase 50 agrotóxicos a serem monitorados pelos prestadores de serviço, né? Enquanto na origem nós temos aqui pouco mais de 10. Está respondido? Então, o número de parâmetros a serem monitorados. Aqui na origem era só, no padrão microbiológico, na origem era só coliformes. Hoje nós temos coliformes, a turbidez, que é entendida como parte do padrão de potabilidade, protozoários, etc. Entendido? Sim. Aqui, então, só para contextualizar, né, nesse fio histórico, antes eu tinha colocado aqui só, né, o fio histórico aqui apenas localizando, né, temporalmente cada edição da portaria. Aqui eu fiz alguns comentários, aqui isso aqui está resumido, né? Então, como eu disse, né, aqui em 1977, também em 77, que a Organização Mundial da Saúde começa a veicular e disseminar o conceito de vigilância, né? Em 1986 é criado esse primeiro Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, que não vingou, como eu disse, né? Aqui nós temos marcos importantes, que é a Constituição Federal de 1988, a criação da Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei do SUS, ou a Lei 8080, né, em que esses conceitos de... Enfim, é a Constituição Federal e a Lei do SUS que sinalizam a organização do Serviço de Vigilância em Saúde, né? Mas é interessante notar que, nesse momento, a vigilância, a questão da água é tratada como um conceito de vigilância sanitária, né? Tem até colegas aqui que, né, na sua apresentação, acho que disseram que vem da vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem um escopo de atuação, né, um pouco distinto, tem mais aquela cultura do poder de polícia, da fiscalização, né? Não que o Vigiágua não tenha, na vigilância da qualidade da água não tenha, mas tem também esse, como eu disse lá atrás, né,
essa abordagem investigativa, né, de identificação de fatores de risco, de diálogo, interlocução com a vigilância epidemiológica, com a orientação de medidas corretivas, mas também medidas preventivas, né? Enfim, é uma abordagem um pouco distinta, mas é interessante notar, né, que a origem, inclusive, se dá no escopo da vigilância sanitária. Em 2000, como eu disse, é o grande ponto de inflexão, né, com a portaria 469. Né? E é interessante notar também que, nesse momento, eu não tinha citado isso ainda, né, de estruturação do serviço de vigilância em saúde no Brasil, como eu disse de início na FUNASA, né, mas também é neste momento, nessa época, que nós temos a primeira versão do CISAGA, né, que é justamente dar concretude a essa visão, né, a essa abordagem da vigilância, enquanto também uma atividade de caráter investigativo, né, de organização de banco de dados, sistema de informações e interpretação, naturalmente, do sistema de informações. Tudo isso ainda no âmbito da FUNASA, como eu disse, né? E no âmbito, como eu disse, do programa VigiSUS, que estruturava o serviço de vigilância em saúde ambiental no país. Né? Em 2005, nós temos também um importante marco, que é o decreto presidencial, número 5.440, que traduz o conteúdo, algum do conteúdo da portaria sob a ótica do direito à informação, do direito do consumidor. Isso é importante. Dentro daquela perspectiva da comunicação de risco, que é o que eu me referia lá atrás, né? Mas a comunicação de risco não só como uma atribuição, né, da vigilância, do prestador de serviço, mas também como um direito da população, dentro da ótica do direito do consumidor. Interessante notar que esse decreto ele tem origem, né, no Ministério da Saúde e, se não me engano, conjuntamente com o Ministério da Justiça. Importante localizar isso. Nesses ínteres aqui, entre as diversas publicações da portaria, importante também localizar aqui, como eu já disse, em 2003, a criação da Secretaria, quer dizer, da Vigilância de Saúde, quer dizer, a mudança de endereço, né, do Vigiágua, né, da CGEVAN. Mas importante também localizar em 2005, também talvez uma identificação de outro ponto de inflexão importante, né, da ampliação do escopo da atuação da vigilância em saúde ambiental. Se antes, na sua origem, se restringiu a Vigiágua, na época foram criados vários serviços de vigilância, mas os que permanecem até hoje são esses aqui. Depois, em 2009, a criação do departamento, né, que coloca em diálogo direto a vigilância em saúde ambiental com a vigilância em saúde do trabalhador. E, enfim, não vou entrar muito detalhe aqui, mas chegar aqui também em 2023 com um destaque, né, que a Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental Vigilância em Saúde, passa a se chamar Vigilância em Saúde e Ambiente, dando, portanto, um destaque importante, né, a questão dos fatores de risco e determinantes ambientais do processo de saúde e doença. E onde se insere a vigilância da qualidade da água. Eu vou repassar isso aqui é a estrutura também organizacional que reflete, né, essa estrutura conceitual, isso que eu já passei. Né? Eu queria destacar aqui, que isso é coisa recente também, né? Então, aqui é a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, aqui o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, a CGEVAN, né? A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador e aqui, né, a criação do Departamento de Emergências em Saúde Pública, que antes estava dentro da estrutura da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, e aqui dentro do Departamento de Emergência em Saúde Pública, desculpe, aqui que eu queria mostrar, né, se você está fora do lugar. Dentro do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, a criação da Coordenação Geral de Mudanças Climáticas
e equidade em saúde, né? E aqui a coordenação, a criação da Coordenação Geral de Respostas a Emergências em Saúde Pública tem muito a ver, né, com as mudanças climáticas, né? Não preciso, ou preciso, né, lembrar, né, dos grandes eventos aí recentes, né, que foram a seca na Amazônia e as enchentes do Rio Grande do Sul, né, e o quanto isso impacta, né, e quanto isso demanda, não só das ações, né, aqui dentro do Departamento de Emergência e Saúde Pública, mas também do, da Vigilância em Saúde Ambiental. Quanto dos nossos colegas que estão aqui presentes nessa reunião são demandados, né, para ação direta no campo, quando desses eventos que têm origem nas mudanças climáticas. Desafio para vocês, para a vigilância. Era isso que eu estava, antecipei aqui essa abordagem, né? Então, a vigilância em saúde, voltando ao conceito maior de vigilância em saúde, requer a análise permanente da situação de saúde, conjunto de ações que se destina a controlar os determinantes, riscos e danos à saúde, a ação preventiva, né, detecção precoce de alterações no comportamento das doenças, né? E nisso tudo está a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde ambiental, a vigilância sanitária, saúde do trabalhador, saúde devem dialogar. E com o desafio das mudanças climáticas, né? Essa foto é icônica, né? Um ribeirinho, um indígena, não me lembro exatamente, caminhando pelo leito seco do Rio Solimões. Impressionante, impensável isso aqui, há alguns anos atrás, né? Do ponto de vista, do ponto de vista dos impactos das mudanças climáticas sobre a questão da água, né? Apenas algumas lembretes aqui, né? Ou destaques técnicos, né? Então, mudanças climáticas, indiscutivelmente, embora alguns resistam, né, a aceitar isso. Elevação da temperatura, com isso, aumento da evapotranspiração, redução de vazão dos rios, né? Se tem redução de vazão, tem aumento da concentração de contaminantes, maior propensão à eutrofização dos corpos d'água, elevação do nível do mar, provocando, né, intrusão salina, né? E, portanto, salinização de aquíferos costeiros, né? Tem casos concretos aqui no Brasil, no norte do país. Casos concretos e assustadores. Variação dos regimes de chuva com eventos climáticos extremos, como eu disse, Porto Alegre, Amazonas, exemplos recentes dramáticos, né? E provocando destruição de infraestruturas, sistemas de abastecimento de água, comprometimento da oferta, comprometimento da qualidade, que impõe desafios tanto para os prestadores de serviço quanto para a vigilância. Eu vou propor 5 minutinhos de intervalo, pode ser? Vocês concordam? Preciso ir ao banheiro. Acho que, não sei se vai deixar gravando ou vai parar. Acho que eu vou parar aqui, professor. 5 minutinhos. Não, às vezes eu deixo gravando, mas eu vou aproveitar aqui também para relembrar quem não assinou a lista de presença. Está no fixado, né, nas mensagens da sala. Tá, eu vou sair, agora eu vou decidir se quiser parar ou não quer. Mas, faz.
De volta. Você continuou gravando, né, Lucas? Continua, professor. Beleza, então vamos seguir. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Vai dar tempo. Sim. Falar um pouco sobre as atribuições da vigilância, né? Não pode ser redundância, né? Será, acredito, para todos vocês. Mas só para a gente construir uma linha de raciocínio aqui. Então, isso aqui é o texto literal da portaria, né? Com alguma sutileza aqui. Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por sistema de abastecimento ou solução alternativa, coletiva ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. Toda água destinada ao consumo humano, proveniente de solução alternativa individual, está sujeita à vigilância da qualidade da água. Então, no primeiro caso, deve ser, pelo menos essa é a minha interpretação, deve ser, se refere a dever de ofício. Então, é dever de ofício da vigilância de rotina, né? É uma atribuição de rotina da vigilância, a vigilância da qualidade da água distribuída por solução, por sistema de abastecimento de água, por SAC, o carro-pipa. No entanto, soluções individuais estão sujeitas à ação da vigilância. Quer dizer, eventualmente, a vigilância pode ser instada, né? ou induzida, ou motivada mesmo, né? A exercer a vigilância da qualidade da água de soluções individuais. Né? Não está aqui, mas a gente faz uma... Não, está aqui, sim. Queria destacar esse acho que é um inciso, né? Não lembro, devia ter colocado aqui, mas isso é da portaria. Entre as atribuições das secretarias de saúde municipais, realizar ações de vigilância da qualidade da água para o consumo humano nas áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades tradicionais, aglomerados subnormais, grupos vulneráveis e comunidades indígenas, né? Localizados nas saídas do município, em terras indígenas não homologadas, neste caso, de forma articulada com o respectivo Distrito Sanitário Especial Indígena. Eu não me lembro exatamente aqui na apresentação de vocês, né? É claro que distritos sanitários especiais indígenas estão espalhados por todo o país. Terras indígenas temos também por todo o país, mas, inegavelmente, concentradas, né, na região, maior concentração na região norte. Por que eu estou falando isso, né? Em diálogo com essa primeira abordagem aqui. Para além do dever de ofício, né, de exercer a vigilância em sistema de abastecimento de água e solução alternativa carro-pipa, né, pode ser necessária a ação da vigilância nas soluções individuais. Não somente soluções individuais, se eu queria destacar, mas, mesmo que sejam soluções alternativas coletivas, né, de localidades ou situações que estejam descobertas, né, pela ação do controle. Lembrar que o controle é exercido pelo prestador de serviço. Né? Acho que talvez a gente conte nos dedos as comunidades rurais que são atendidas por prestadores de serviço, seja de companhias estaduais, serviços municipais. Né? Enfim, talvez não seja o caso de contar nos dedos, mas
nós temos, inegavelmente, muitas comunidades rurais, às vezes com sistemas, né, implantados, espontaneamente ou não, uma ação eventualmente no passado que proporcionou que aquela comunidade tivesse acesso a uma solução alternativa coletiva, ou mesmo um sistema de abastecimento, mas que hoje não tem qualquer cobertura formal, né, de ações do controle, ou seja, capacitação técnica, operação adequada e, principalmente, controle de qualidade da água, no sentido de análise da água. Então, nós temos aqui alguns exemplos, em áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades tradicionais, né? Nós temos vários povos, comunidades tradicionais oficialmente reconhecidos no país, geralmente residentes em áreas rurais, geralmente, ou muitas vezes, em condições de habitação não ideais, também condições de saneamento. Esse termo aqui nem é mais muito usado, o próprio IBGE eu acho que abandonou esse termo na aglomeração normais, eu dito favela mesmo. Enfim, e comunidades indígenas para as quais nós temos toda uma estrutura organizacional própria, né? Quer dizer, no caso do saneamento, no âmbito da CESAI, né? Secretaria Especial de Saúde Indígena, com a sua estrutura descentralizada dos distritos sanitários, de 6, né? Mas nós temos isso, quer dizer, a CESAI e os distritos só atuam nas terras indígenas homologadas, né? Reconhecidas oficialmente. Mas nós temos uma grande variedade, né, de terras não homologadas, e nesse caso a CESAI não atua. Quero chamar a atenção, então, que nós temos contingente populacional esquecido, do ponto de vista de controle de qualidade da água, de ações que sejam ações preventivas no sentido da saúde, né? Ou de vigilância em saúde. Né? Então, para além do dever de ofício, de fiscalizar, né, e acompanhar a qualidade da água de sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas, eu acho que a vigilância tem que ter o seu olhar muito aberto e direcionado para onde o controle não atua. Fundamentalmente é isso que esse artigo da portaria, eu acho que é um inciso de um artigo, chama atenção para aquelas populações ou grupos populacionais não cobertos por ações do controle, ou seja, do prestador de serviço. Eu acho, inclusive, é uma opinião pessoal, que isso se torna mais importante até, ou tão importante quanto a ação de dever de ofício, ou seja, a ação da vigilância, de coletar amostras, levar para o laboratório, interpretar, sistema de informação, etc. Né? Mas há situações em que talvez seja, particularmente se houver escassez de recursos, talvez seja melhor direcionar os recursos financeiros e humanos disponíveis, né, para a ação da vigilância, onde o controle não atua. Né? Talvez concentrar a ação da vigilância nas cidades, onde tem a ação do controle, na análise desses águas, na análise de dados secundários, na inspeção sanitária, né? Mas talvez não necessariamente coleta e amostra de água. Não estou dizendo que não precisa ser feito, estou dizendo que em situações onde haja necessidade de priorização, eu particularmente tenderia a priorizar aqueles grupos populacionais não cobertos pelo controle. Mas isso é uma opinião também, pessoal. De qualquer maneira, o comando está dado aqui na própria portaria, da necessidade, às vezes, né, da ação de vigilância onde o controle não atua. Então, nós temos atividades, como eu disse, de dever de ofício e atividades que, eventualmente, a vigilância pode se sentir motivada, né, ou instada a atuar, seja por iniciativa própria, seja pelo fato da realidade demandar isso. Nós temos muito do nosso material escrito, vocês vão ver, que faz referência a... Não sei se está aqui.
Não, não está. Sim, esse material aqui, creio que todos vocês conheçam, é um material importante de consulta, inclusive muito citado no nosso material escrito que vocês vão receber, né? Que a gente chama isso no popular de portaria comentada, né? No entanto, eu relendo esse material, sou um dos autores desse material, mas eu relendo esse material, eu vejo coisas que já necessitam de atualização, e particularmente isso aqui, né? Essa sutileza aqui do deve ser e está, não está muito bem interpretada ou explicada, né? Na portaria comentada, né? Ali fica parecendo que são duas ações no mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim, né? Em ordem de prioridade, mas não são, não, né? E aqui tem uma sutileza que é a questão do deve ser ou está, né? E eu acho que essa interpretação que eu estou dando aqui agora é a mais adequada, né? Muito bem, então nós temos a ação da vigilância por dever de ofício e temos a ação da vigilância por necessidade, por assim dizer. E aí cabe a cada agente, né, da vigilância na ponta, no município, logicamente estabelecer suas prioridades dentro da disponibilidade de recursos humanos e financeiros, né? Mas eu diria que esse foco aqui é fundamental. Até do ponto de vista, né, do reconhecimento do direito do acesso à água segura para o consumo humano como um direito humano, que hoje é reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Mas voltando então aqui às atribuições da vigilância, né? Dentro daquela perspectiva de ser uma ação investigativa, preventiva e corretiva, do ponto de vista de orientação para a correção, né? Então, é a atividade da vigilância a produção e análise de informação sobre a qualidade da água. Essencialmente, nós estamos falando aqui das atribuições que vocês bem conhecem, que é alimentar o Ciságua, mas não só alimentar. Muitas vezes a gente fica preso à alimentação, né? A alimentar e interpretar as informações do Ciságua. Fazer isso como um exercício constante, identificando tendências, identificando, eventualmente, pontos fora da curva, vamos assim dizer, né? Mas identificando tendências, identificando fatores de risco, identificando situações de vulnerabilidade, identificando violações, né, do padrão de potabilidade, enfim, né, orientando a ação preventiva e orientando a ação corretiva. O preenchimento do banco de dados por si só não é nada, né? Claro, não é nada modo de dizer, né? Vai servir a alguém, mas deve servir primeiramente a própria ação, a própria equipe local do Vigiágua, de fazer sentido desses dados, como eu disse, em interlocução com dados, por exemplo, da vigilância epidemiológica, né? Quando então a gente diz produção de informação sobre a qualidade da água, é porque entre as atribuições, ações básicas da vigilância está a coleta e a análise de informação. Eu nem sei como é que isso anda, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Se quiserem comentar aqui. Que eu me lembro, existia, né, uma pactuação, né, na estrutura do SUS, existia uma pactuação para o cumprimento das ações básicas da vigilância, entre elas o monitoramento da qualidade da água e o repasse de recursos. Não sei como anda isso, né? Mas me parece que já houve um momento da vigilância em que isso era mais... Posso estar errado, desculpa se estiver errado, se estiver atualizado. Mas eu estou tomando por base o meu próprio município aqui. Me parece que já houve momentos em que meu próprio, não só o município, mas a regional aqui, isso já foi mais, estava mais bem estruturado do ponto de vista de política, né? Isso eu quero dizer, política pública. De qualquer maneira, a ação da vigilância, a coleta e a análise de água. Como eu disse, dependendo da disponibilidade de recursos humanos e financeiros, definiria prioridades, né? Vou voltar a esse assunto aqui. De qualquer maneira, atribuição da vigilância, a produção de informações sobre a qualidade da água,
a alimentação desses águas, seja com os dados da própria vigilância, e a alimentação com os dados do controle, né? É claro que vocês sabem muito bem disso, há situações em que a vigilância pode delegar, né, ao controle, o controle ele mesmo, né, fazer a alimentação desses águas, né? Mas é atribuição da vigilância acompanhar isso, né? Enfim, garantir que o sistema de informações, não garantir, ou trabalhar no sentido que o sistema de informações seja o mais robusto possível para orientar atividades, né, ações preventivas e ações corretivas. É atribuição da vigilância, avaliação das diversas modalidades de fornecimento de água à população, coletivo ou individual, né? Cadastro e inspeção. Claro que é praticamente impossível a gente ter cadastro de todas, ou de um grande número de soluções individuais, né? Muito embora o CISÁGUA tenha espaço para isso. Enfim, a avaliação das diversas modalidades começa com o cadastro, né? O cadastro também não é uma ação meramente burocrática. Ali estão as informações básicas, né, fundamentais para o início da avaliação, de uma avaliação daquele sistema. Ali a gente já consegue informações fundamentais de compatibilidade entre o tipo de tratamento e qualidade da água, né, trabalhando os dois lados conjuntamente. A gente consegue informações sobre, obviamente, a data, né, o tempo de funcionamento, enfim. São informações iniciais que, inclusive, se tem tratamento ou se não tem, né? Tem essa situação também. Enfim, informações iniciais que vão ser naturalmente complementadas pelo assunto que mais nos interessa aqui, diretamente, que são as inspeções. A associação entre qualidade da água e incidência de enfermidades, né? Ou ocorrência, melhor dizendo, incidência é um termo específico, técnico. Quer dizer, o diálogo entre as informações de CISÁGUA e informações da vigilância epidemiológica, né? E a questão da comunicação de risco, né? Comunicar não conformidades, riscos da população, aos prestadores de serviço, ao Ministério Público, ao prefeito, ao governador, ao secretário de saúde, a quem for, né, para orientar eventualmente medidas corretivas. Então, de novo, aqui destacando essa natureza multifacetada da ação da vigilância da qualidade da água para consumo, natureza investigativa, natureza preventiva e natureza corretiva do ponto de vista de orientar medidas corretivas. Eu não vou, naturalmente, passar por todos esses pontos aqui, né, da portaria. A portaria é extensa, né, no sentido das atribuições da vigilância, né, de uma forma até mais completa, mais detalhada do que o próprio documento do programa, como eu disse, que precisa ser atualizado. Mas aqui estão os 3 principais instrumentos de ação da vigilância, né? O próprio programa, como eu disse, no meu modo de ver, precisa ser atualizado. A diretriz nacional do plano de amostragem, né, da vigilância, e a diretriz para atuação em situações de surto de doenças e agravos de veiculação hídrica. E acredito que em breve teremos aqui também diretriz para atuação em situações de emergência provocadas por crises climáticas, né? Mas, enfim, aqui estão os 3 principais instrumentos, né, que orientam a ação da vigilância. Esse último não coloquei aqui, mas devia aparecer, né? Isso aqui. Bom, mas é isso, né, fundamentalmente, que a vigilância da qualidade da água faz, né, ou tem como objetivo. Avaliar a qualidade da água consumida pela população, seja analisando dados secundários de CISÁGUA, seja produzindo a própria informação sobre a qualidade da água da vigilância. Aferir o monitoramento realizado pelo controle, seja, de novo, por interpretação de dados de CISÁGUA, seja porque o monitoramento da vigilância tem essa própria natureza, né, de controle do controle, vamos assim dizer. Avaliar a eficiência do tratamento da água, isso a gente faz, de novo, por interpretação de dados de CISÁGUA e
pela inspeção sanitária. Avaliar a integridade do sistema de distribuição. Novamente, aqui estão envolvidas ações de interpretação de bancos de dados, CISAGO, por exemplo, e inspeção sanitária. Realizar, não sei se subsidiar o termo mais certo aqui, mas promover essa discussão, né, conectada, né, entre dados da inspeção sanitária e de qualidade da água e ocorrência de doenças, né? Acho que precisa melhorar essa redação aqui. A redação não é minha, não. Identificar pontos críticos, vulneráveis, fatores de risco. Isso aqui de novo, análise de banco de dados em inspeção. Verificar se as condições de uso e ocupação do solo da bacia têm impacto sobre a qualidade da água, bruta ou tratada. Análise de banco de dados, inspeção. Verificar se o tratamento da água empregado é adequado às características da água. CISAGO, inspeção. Identificar grupos populacionais expostos à situação de risco. Qualidade da água, vigilância epidemiológica. Não preciso citar isso, né? Isso aqui está muito bem definido, orientando a ação da vigilância no sentido do monitoramento da qualidade da água. Sem dúvida, né? Está muito bem definido. Se precisa ser atualizado ou não, está bem uma outra discussão, mas está muito bem definido, né? Neste documento aqui. Mas, como eu disse, né, em tempos que são sempre, né, estamos sempre em tempos de escassez de recursos humanos e materiais, muitas vezes será preciso priorizar, né, onde monitorar, onde a vigilância monitorar. Né? E esse próprio documento traz, né, traz indicações. Né? Populações que estejam fora da cobertura, leio isso aqui de outra forma, populações que não são atendidas pelo controle. Situações em que os dados de vigilância e controle divergem. Né? Situações de grupos vulneráveis, aquele próprio artigo da portaria que eu me referi, e também tendo como orientação próprias informações sobre vigilância epidemiológica. Importante ter isso em mente também, as soluções alternativas coletivas, em geral, são mais susceptíveis à contaminação do que o sistema de abastecimento. E aquilo que eu já tinha destacado também, né? Conhecimento sobre a qualidade da água e soluções alternativas é exclusivo do setor saúde. Quer dizer, ou é uma iniciativa individual do consumidor, né? Do morador, né? Ou, eventualmente, numa investigação de surto, por exemplo, ou né, numa amostragem aleatória, que seja, né? Mas, enfim, quer dizer que soluções alternativas individuais estão fora do campo de ação do controle. É bom lembrar disso. E essas formas de abastecimento às soluções individuais ou, né, soluções alternativas coletivas, e particularmente, né, desses grupos aqui a que eu me referi, né, são grupos, em geral, não cobertos pela ação do controle, né, que merecem toda a ação da vigilância. Não vou passar por isso aqui, são as atribuições da vigilância que vocês conhecem bem. Eu apenas destaquei, isso aqui está no material escrito, assim como está aqui, né? Apenas procurei destacar em todas as atribuições listadas pela portaria, onde que a gente identifica aqui que seriam atividades típicas de identificação de perigos, avaliação de risco, de comunicação de risco, de gestão de risco, sempre nesse intuito, né, de localizar a ação da vigilância, e particularmente a ação da inspeção, dentro dessa estrutura, né, maior que é a avaliação de risco. Vou passar por isso tudo, né? Mas aqui, simplificadamente, né, não fui eu que fiz isso, que está aí em outras publicações do próprio Ministério, né, as ações básicas da vigilância. Cadastrar, a gente já passou por isso, mas só aqui de forma gráfica. Né? Cadastrar no CISAGO as formas de abastecimento,
analisar o plano de amostragem do controle, né? Essa é uma ação da vigilância importante. Lembraram, o controle tem que apresentar periodicamente o seu plano de amostragem, logicamente e obrigatoriamente dentro das exigências mínimas da portaria. Mas a vigilância tem que também elaborar o seu próprio plano de amostragem, para o que também nós temos diretrizes, né, mínimas. Monitorar a qualidade da água, a vigilância monitora, e a vigilância insere os dados de controle no CISAGO ou delega, né, e faz essas análises das informações, até para ver, né, nesse caso aqui, se os dados do controle da vigilância convergem ou não, né? Quer dizer, uma ação de auditoria, né? Mas, em paralelo a tudo isso, está a nossa ação aqui, de foco principal, que é a ação da inspeção sanitária, que completa essas informações. Então, veja, a inspeção também só faz sentido ou passa a fazer maior sentido, se os resultados da inspeção são analisados vis a vis, né, ou lado a lado, ou dialogam com os dados de qualidade da água, seja os dados gerados pelo controle, seja os dados gerados pela própria vigilância. E, né, como já falamos várias vezes, né, isso deve ser analisado também em relação aos dados epidemiológicos eventualmente disponíveis. E a questão da comunicação de risco, que a vigilância tem por obrigação ter esses dados prontamente disponíveis para o público em geral, mas também a questão da comunicação de risco aos prestadores de serviço ou a quem de direito, autoridades. Então, novamente, né, nitidamente é uma atividade investigativa, preventiva e corretiva. Estou insistindo muito nisso. Voltar também a essa estrutura, né? Quando a gente fala disso tudo aqui, né, nós vemos nitidamente a inserção lá na ponta, né, e as atividades da ponta estão, né, nesse arcabouço desse marco regulatório maior de vigilância em saúde ambiental, de vigilância em saúde, em diálogo e interação com a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Aqui eu não vou entrar muito nesses detalhes, até o Bruno está aqui, não sei se o Bruno ainda está aí, se ele quiser complementar isso, sim, ou não. Tá? São dados que eu roubei aqui de uma apresentação do Bruno, nosso colega aí da CGD, mas eu queria só destacar o quanto ainda nós temos de desafio. Está aí, Bruno? Tô sim, professor. Quer falar alguma coisa sobre isso? Posso falar, mas... Você que sabe. O que eu queria destacar aqui você podia detalhar essa informação, né? Quando fala assim, quando a gente fala, né, só um minuto que eu perdi aqui. Pode falar, que eu estou perdido aqui agora. Não... Querendo voltar para a apresentação, não estou conseguindo. Tudo bem, posso ir falando sim. Esse gráfico, né, acho que ele é comum, de conhecimento de todos. Ele vem de um relatório que é gerado dentro do próprio CISAGO, né? E esse gráfico ele é feito, né, para cada ano, com base nas informações consolidadas para um determinado ano. E ele vem também de um indicador, né, que já fez parte do PPA, né, do Plano Plurianual, e também do PNS, né, são instrumentos de gestão, né, seja do governo federal, no primeiro caso, e do PNS, no caso do setor saúde. Então se considerava que, para considerar que tinha o Vigiago implementado, que o município deveria ter pelo menos uma forma de abastecimento cadastrada, um dado
pelo menos um dado de controle e pelo menos um dado de vigilância, né? Lembrando que aqui a gente está só fazendo essa análise bem rasa, né? Só da existência de um dado de cadastro, independente de qual forma de abastecimento que é, se é SAI, se é SA, se é SAC, um único dado de controle, então não está sendo considerado aqui qualquer questão sobre cumprimento. Relação com o cumprimento da diretriz, mas apenas com a existência de algum dado de monitoramento por parte do setor saúde. Quando avaliado em termos de números de municípios, né, que esses percentuais são calculados com relação aos municípios dentro de cada uma dessas categorias e ao total de municípios, então a gente vê que a grande maioria fica, né, naquele melhor cenário de dados de cadastro, controle e vigilância, seguido por apenas dados de cadastro e vigilância, né, o que é de se esperar, já que muitas vezes a vigilância faz o cadastro e também faz o seu monitoramento, né, então uma vez que tem dado de cadastro, quase que sempre a gente vai também ter dado de monitoramento por parte da vigilância, enquanto em algumas localidades a questão de ter dados de controle acaba sendo um pouco complicada e tem esses percentuais menores. Mas o percentual também sem informação, quando considerado em termos de número de municípios, né, os ditos municípios silenciosos, ainda é bastante baixo. No entanto, quando a gente faz uma análise populacional desses dados, né, e não apenas aí em termos de número de municípios, como está sendo mostrado nesse primeiro caso, a gente vê que o cenário piora, né, bastante, principalmente com relação a essa categoria que está aqui em cinza, né, que é a sem informação, que quando a gente passa em termos de percentual da população, de que não se tem informação, seja de cadastro, controle e vigilância, fica bem maior, né? Enquanto que a classe azul, que é a melhor, ela também acaba sendo reduzida quando considerados os percentuais populacionais, ao invés de apenas o percentual de municípios. Acho que é isso. Mas aí, sim, obrigado. Mas é importante destacar, né, que essa informação, ela se refere, por exemplo, como o Bruno já comentou, né? Quando tem um dado de qualidade da água da vigilância, entra aqui nesse azul, né? Assim, não necessariamente significa uma ação permanente, sistematicamente continuada, né, da vigilância em termos de abrangência. Não é isso? Basta ter um dado, não é isso? Alô? Sim, exatamente, professor. É isso mesmo. Basta apenas ter um único dado, né? Não tem qualquer relação, como eu falei, se a qualidade atende, né, de conformidade ou de cumprimento de plano de amostragem. Isso. Então, assim, eu quero chamar a atenção que o desafio é grande, né? Não sei se você quer comentar mais algum desses ou não, fica só naquele, Bruno. Eu acho que o destaque principal acabou que eu tinha feito já ali, que é isso, assim, né? Principalmente essas duas, né? A melhor categoria e a pior, a gente vê que, por mais que fosse 76%, né? Quando a gente considerasse em termos de percentual de municípios, né? A gente vê que, em termos de percentual da população, quase nenhuma das unidades da federação atinge essa marca, né? E ainda que há bastante, diferentes valores, né? De percentual atingidos em relação às diferentes unidades da federação. E que o percentual também enquanto de municípios sem informação é bastante baixo, né, menos de 2%, quando avaliados em termos de percentual da população, esses valores ficam bem mais elevados, né, com alguns casos aí chegando até mais de 80%. Tá aqui o caso. Bom, é isso, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma estrutura louvável, né? Do Vigiágua no país todo, um país de dimensões continentais, né? Muito heterogêneo, com muitas oscilações em termos de políticas públicas, né? Mas o desafio ainda é grande, né? Repito, apesar dos grandes avanços, né? Da grande capilaridade, que é a característica do SUS, né? Os desafios são ainda grandes. Acho que a gente já vai caminhando aqui para o fim, né? No último curso falaram que eu falo muito devagar, então falei bem depressa.
Quero dizer que vocês vão receber um material por escrito, que não substitui publicações já disponíveis, né? Do próprio Ministério da Saúde, da própria CGVAN. Mesmo no caso específico da inspeção, nós temos essa publicação que é mais antiga, essa aqui tem uma linguagem mais direta, né? Como o próprio nome diz, guia prático. Né? E, de certa forma, acredito eu que nós estejamos nesse exercício aqui de produzir outro material escrito, né? Não queremos, naturalmente, ser redundantes com o que já está escrito. Esse aqui, na verdade, é de autoria minha mesmo, nem lembro o ano, acho que é 2006, ainda vai ter. Ou por aí, né? Não me lembro. Esse aqui é um material mais recente, né? Mas eu quero crer que, ainda, sei lá se conscientemente ou não, a CGVAN está, inclusive, pretendendo, né? De certa forma, está exercitando aqui também uma atualização desse material. Mas não são... esse material que vocês receberão não será material substituto. Recomendo isso aqui como leitura complementar, inclusive com abordagem mais ampliada do que esse material nosso aqui. Isso aqui é o tema do próximo conjunto de cursos, né, de qualificações que a CGVAN promove nesse próprio projeto junto com a universidade. Né? O ano que vem nós temos também 2 cursos previstos de plano de segurança da água para os estados. Não sei se serão as mesmas pessoas, né? Mas só antecipando isso, né? O ano que vem nós teremos 2. E a inspeção sanitária, como eu disse, é uma atividade típica de identificação de perigos que faz parte, é uma etapa fundamental dos planos de segurança da água. Né? Os planos de segurança da água constituem nessa ação de gestão preventiva de riscos, né? Muito mais ampla do que simplesmente essa ação mais objetiva e pontual, né? De coletar a amostra de água e verificar a qualidade do produto final. Depois deixa isso para o seu tempo. Né? E outros materiais complementares, né? Esses 2 aqui, que são antigos também, 2006, né? Vieram no bojo na sequência da publicação da portaria 469, né? Esse aqui é um material mais voltado para o controle, esse aqui é um material mais voltado para a vigilância, né? Mas são materiais que abordam, inclusive, também de uma forma mais abrangente, né? Esse conteúdo que a gente vai ver aqui sobre as formas de abastecimento, sobre a inspeção propriamente dita. Né? E aqui é um material muito bom, recomendo a leitura, né? Como qualquer material necessita revisão e atualização. Eu próprio, relendo esse material agora para preparar o material para esse curso, já vi alguns pontos que mereceria atenção, mas, de toda forma, é um material que nos serve muito, aqui também como material de apoio. Todos esses materiais que eu estou aqui, tanto das publicações, estão disponíveis, né? Online, no site da página do Ministério, da CGVAN, e recomendo que façam uso dele. Né? E temos também, eu não sei se esse material já está disponível, né? Mas também esse curso básico de vigilância, que tem, inclusive, um módulo. É um curso material para qualificação EAD, né? Tem uma outra linguagem, uma linguagem mais direta, assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente não pretende, com esse material que está sendo produzido aqui agora, substituir nenhum desses outros materiais e, pelo contrário, recomendo que vocês façam uso contínuo dessa literatura que o Ministério vem se esforçando para deixar disponível para vocês. É isso. Ficamos por aqui hoje, até para não cansar vocês muito, só um pouco. Né? Mas, naturalmente, antes de me despedir, pergunto se há alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição, né? Para a gente ir esquentando os motores, senão a gente já deixa o Aníbal, né? À mercê de vossas inquietudes e curiosidades.
Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, vamos partir para as despedidas. Eu volto só ao final, só para dar um alô para vocês. Mas deixo todo o conteúdo mesmo por conta do Aníbal. Está entregue em boas mãos. Aníbal, quer falar alguma coisa? Paula, Lucas? Queria só fazer um lembrete novamente da lista de presença. Quem não assinou, está fixado nos comentários aqui da aula. Bom, é isso, né? Daqui a pouquinho, depois do almoço, então a gente volta a se ver, se encontrar. Telepresencialmente. Telepresencialmente não. 14 horas, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Prazer conhecê-los. Infelizmente, eu fiquei por conta do primeiro módulo, primeiro curso, desculpe. Infelizmente, não vou ter, pelo menos dessa feita, né? Não vou ter oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Mas, pelo menos, não está nos meus planos morrer nos próximos... muito proximamente, então pode ser que a gente se encontre em outras atividades promovidas pela CGEVAL. No mais, reforço o meu prazer, meu compromisso. São 25 anos de parceria com a CGEVAL, mas nem por isso eu me sinto cansado e nem desmotivado para participar desse tipo de atividade aqui, que é a qualificação de equipes estaduais, municipais, né? O meu compromisso permanece inarredável com a qualificação das nossas equipes, né, para essa ação tão importante e que, no fundo, que tem como pano de fundo um direito humano, né, o acesso à água segura para o consumo humano. Se nada mais há, ficamos por aqui e até uma oportunidade que nos conheçamos, pessoal. Queria só fazer mais um lembrete que o link da próxima sessão das 14 ele é diferente, né? Vocês receberam aí no e-mail, mas eu vou enviar um lembrete também alguns minutos antes da aula começar com esse novo link. Beleza? Deixa eu só, acho que o pessoal não se apresentou, deixa eu só reapresentar o Lucas aqui. O Lucas vai acompanhar vocês, né, durante todo o curso, ele é da nossa equipe aqui. Ele é egresso aqui do curso de engenharia ambiental, fez mestrado conosco e atualmente se encontra fazendo doutorado na UFMG, né? Mas faz parte aqui da nossa equipe, pesquisador visitante aqui, colaborador da UFV, e vai acompanhar vocês ao longo dessa semana, tá bom? Muito obrigado. O Aníbal também é egresso aqui da UFV. Agora, o Aníbal é aquele exemplo, né, de quando o pupilo ultrapassa o mestre. Pessoal, boa tarde para vocês, bom apetite, muito obrigado aí, prazer. Pode parar. Boa tarde, até a tarde, então.